Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Temperatura em queda em Criciúma, 16 graus, umidade alta, né? 84% a umidade relativa do ar, aumentou um pouquinho agora, 85%, segundo a estação meteorológica da SATIC. E o pessoal tá interagindo, gostaram, gostaram mesmo da nossa disputa. Eu tenho um recado aqui pra gente, ó. Entre Twitter e engenheiros, vai lá. A nossa queridíssima Bea Deluca mandou um oi, falando que tá escutando a gente, dia 15 tá aqui. Vai ser uma honra recebê-la, vai ser uma honra, adoro. Minha colega, olha, a gente tem história desde quando era criança, depois na faculdade fizemos a mesma universidade, na mesma turma, entramos juntinhas. Então vai ser um bate-papo muito bom. E ela é uma referência aí, eu vejo bastante o que ela cria de conteúdo hoje nas redes sociais, maravilhosa, né? Mãe de 2 meninos também, igual a mim. Vamos desabafar, Bea, vamos juntas. A gente pode fazer um programa especial. A nossa convidada tem 3, tá? Hã? 3? 3 meninas, ao contrário de vocês. 3 meninas? Gente do céu, 3 meninas. Olha só, vamos já apresentá-la então, a sensei, professora de japonês, Selmara Oliveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Como é que se diz? Seja bem-vinda? Boa tarde. Yoroshiku onegaishimasu. Isso, yoroshiku onegaitashmasu. Irashaimase. Irashaimase. Yokoso. Sensei, você é professora de japonês da Koga? Sim, sou professora de japonês da excelentíssima Ale Koga. Quanto tempo que vocês ainda têm aula? Como é que é? Sim, entre vai e volta. Entre vai e volta, já faz uns... Mais 10. Olha, se eu fui pro Japão, porque se eu fui pro Japão há 4 anos e eu já fazia aula antes pra me preparar. Já fazia aula antes. A Ale, ela vem, volta, vai e volta. Então, dependendo de como tá o tempo dela. Então agora ela tá agora de novo. Agora eu voltei de novo. Agora voltou de novo. Agora, dá pra arriscar uma entrevista em japonês? Ah, não dá. Não? Não tenho. não farei essa desonra com a pra sensei. uma entrevista em japonês, ela precisa praticar a fala bastante, né? Sim. Ela consegue fazer frases, né? O dia a dia, ela consegue entender, ela consegue se comunicar. Mas uma entrevista já são... Ô, sensei, é tão difícil assim aprender japonês? Eu digo que é fácil, só que você precisa praticar, né? A prática é que leva à perfeição no japonês, não tem como. Qualquer língua, né? Qualquer língua. Mas o japonês, ele é muito diferente pra gente. Exato. Por exemplo, o inglês, você já sabe ler e escrever. Você só tem que saber a pronúncia, porque a escrita é igual à nossa. Já o japonês é mais tempo de estudo, porque começa com ABC na escrita japonesa. Então demora mais, né? Pra você chegar na fala, digamos assim. Sim, qual é o nome da escrita japonesa? É mandarim chinês, né? Mandarim é chinês. É o hiragana, katakana e o kanji. Que o kanji, ele também se assemelha ao chinês, né? São alfabetos, esses 3 que você Hiragana falou? E katakana é o alfabeto. Hiragana é para as palavras que vêm de dentro do Japão, né? Assim como as partículas que emendam uma palavra na outra. E katakana é para as palavras que vêm de fora para dentro do Japão, por exemplo, o nosso nome, chocolate, prato, copo, talher. Então são essas coisas que vieram de fora para dentro do Japão. Então eles são escritos com katakana. Tudo aqueles desenhos que a gente vê. E o kanji, que pra gente é um desenho, símbolo, né? Que significa uma palavra. Exatamente. Né? E, por exemplo, ao contrário do chinês, o japonês é assim: esqueci o kanji. Eu vou lá no hiragana e escrevo em hiragana. Gente. Porque hiragana também é a leitura do kanji. Agora, chinês não. Chinês esqueceu. Não sei nem como é que eles fazem para escrever, né? No japonês, então, tem alternativas. Tem alternativas. Assim. Ou eu escrevo em hiragana, ou eu escrevo em kanji, né? Eu tenho essa alternativa. E por isso que é difícil, porque no dia a dia eles misturam os 3 na escrita. Então, você não adianta aprender um só. Tem que aprender os 3. Os 3. E eles escrevem realmente ao contrário da gente, de um lado para o outro, como é que é? Então, existe da direita para a esquerda, de cima para baixo. Tá. Né? Mas, ultimamente, com os livros, né? Então, eles misturam um pouco. Tem livro que vai da esquerda para a direita, tem livro que vai da direita para a esquerda. No Japão, a maioria começa da esquerda para a direita. Ou seja, o que é final para nós é início para eles. Sim, é bem como eu gosto de ver as coisas. Eu gosto de ver trás pra frente. Trás pra frente, né? Porque eu sou canhota e é meio que natural. É de trás pra frente. A grande maioria dos livros no Japão é de trás pra frente.
Alguns vêm normal, né? Igual o nosso. Sim. E você, Ale, fala agora o seu relato. É mais difícil falar ou ler? Eu acho que é mais difícil falar. Porque eu leio hoje em dia com a questão do digital. Você vai lá, aponta uma câmera, você se vira. Agora o falar não tem jeito. Não tem jeito. E assim, não adianta eu saber falar como a Sensei falou, eu consigo me comunicar o básico. Mas se eu quiser desenvolver uma conversa, não tem como. Sim. Eu não vou conseguir te conhecer se eu não conseguir falar, né? Então é bem complicado. Sim. Sensei, você tem os olhos puxados, mas você não é japonesa, né? Mas eu acho que esse olho puxado veio justamente por toda essa tua trajetória com a cultura japonesa. Conta pra gente. Então, a mãe do meu pai era índio, do Brasil. Tá. Que casou com um alemão. Sim, olha só. E veio uma japonesa. Eu vi uma japonesa. Isso aí, o Brasil, né? Sangue alemão com japonês, né? Então eu vim com esse olho puxadinho que é mais pro índio, né? Mais morena, né? Os meus 3 irmãos são loiros de olhos azuis, nada a ver comigo, né? Então, e dentro da minha trajetória, né, de vida, eu sempre vim com a cultura japonesa desde que eu nasci. Sim. Isso trazida pelos meus pais. Não sei se eu conto aqui. Por favor, karatê, pode falar. né? Karatê, isso. Então, o ano passado foi 45 anos, esse ano foi 46 anos atrás. Meu pai trouxe o karatê para Criciúma e região. Seu pai é muito conhecido. Quem faz karatê em Criciúma, eu digo que é graças aí o meu pai, que na época trouxe o karatê, né? Sim. E a minha mãe, que treinava judô, soube do meu pai. Ela tinha 22, 23 anos. E aí soube que meu pai estava dando aula de karatê ali no campo do Criciúma, né? Tem aquelas portas embaixo. E ele tinha alugado uma sala comercial ali. Era assim. E ali ele fez a academia dele. Do lado do colégio. Como é que era ali. o nome da academia? Você lembra? Não lembro. Era quando eu era muito pequenininha ainda. E o seu pai, o nome do seu pai? É Oliveira. Ele é conhecido em Criciúma como Oliveira. Conhecido. Conhecido pelo karatê, né? Muitos anos, formou muitos atletas, né? Muitos karatecas. Hoje em dia, a maioria dos faixas pretas mais antigos foi tudo formação dele, né? Sim. Foi tudo formação dele. Aí a minha mãe foi lá treinar karatê. E aí, nos olhares entre um e outro, eles se casaram. Sim. Então, foi graças ao karatê que uniu os meus pais. E você, desde cedo no tatame, começou a se interessar por Desde essa cedo, cultura. Nasci dentro da academia, correndo debaixo das pernas dos karatecas. E a partir dos 3 anos de idade, já com o kimoninho, treinando seriamente. Olha só. Te mete. E É faixa preta? É faixa preta. Aos 14 anos, eu fui pra faixa preta. Na época, só podia aos 14 anos. Hoje em dia, uma criança de 10 anos, começando aos 3, ela pode ir pra faixa preta. Então, nós estamos na 3ª geração da minha família que treina karatê. A minha filha, aos 10 anos, agora com 10 anos, é faixa preta. Sim. Ainda disputou o campeonato e tirou em primeiro lugar no final de semana. Olha que legal. Foi. E assim, só fazendo um adendo, né? O karatê voltou com tudo, principalmente aí com a apresentação do Cobra Kai no Netflix. Com certeza. Né? Por exemplo, com meu certeza. filho, na minha casa a gente nunca falava em karatê, tinha o jiu-jitsu e tal, e eles começaram a querer fazer e por conta do Cobra Kai, né? O senhor Miyagi, lá das antigas nossas, que fez a gente querer. Hoje o Cobra Kai, né? Com o John Lawrence lá, o pessoal, e o Miyagi-Do, né? Aquela disputa ali, achei bem legal. Que esporte é saúde, né? Ele existe uma disputa, mas dentro disso existem as regras, o ensinamento que tá contido no japonês ali, tá o tempo todo no treinamento, né? E os senseis o tempo todo colocando dentro da cabeça deles a regra e até onde eles podem. Sim. E isso é um fato. Dentro do karatê, ele existe regra, doutrina, ensinamentos e o respeito com o sensei, né? Sim, mas e com os demais. Mas aí então você tem essa sua vida toda atrelada ao karatê, né? Aí vem o seu gosto e tal, mas assim, saber falar e tá toda inserida dentro desse contexto, né? Da cultura japonesa. Como que foi depois? Isso. Então, assim, desde pequenininha eu já tinha essa intenção de ir pro Japão, né? Só que eu tinha que esperar até os meus 18 anos para tomar a decisão de que eu quero realmente me dedicar, eu quero ir pro Japão, né? Então, aos 18 anos foi a partir daí que eu fui para Curitiba, pude estudar 1 ano. Depois eu fui para São Paulo para estudar mais 2 anos lá. Aí fiz uma prova, passei e fui pro Japão. E aí, onde lá no Japão? Nagoya. Nagoya. Eu tive a oportunidade de estudar em Nagoya, porque lá tem bastante escolas assim para estrangeiros, né? Sim. Então, pude estudar lá e lá foi a minha base da onde eu pude pegar o japonês, né? Quanto tempo? Foram 5 anos no Japão.
5 anos. Eu queria ter ficado mais, mas o trabalho sempre chama a gente, né? Sim. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar como orientador da Sukio Mahikari, né? Sim. E aí eu fui transferida para Venezuela para fazer tradução de espanhol para japonês. Nada a ver com português. Pois é. Olha só, gente. Isso, então eu falo espanhol, português e japonês, né? Pronto, O se inglês resolveu na vida. o inglês eu deixo pro meu esposo. Então, se resolveu Enrolada. mesmo porque foi na Venezuela que ela conheceu o esposo dela. Ah, daí o seu esposo é venezuelano. É venezuelano naturalizado brasileiro. Já se naturalizou, já é brasileiro agora. E Isso professor de inglês. E Olha professor de só, Foi em inglês. que época que vocês casaram lá, que vocês conheceram? Né? E nós nos casamos em 2013, foi quando eu retornei pro Brasil. Sim. Em 2013 eu retornei pro Brasil. E eu conheci ele em 2009, quando eu fui pra Venezuela. Sim. É mais fácil o japonês pro espanhol ou o japonês português? Na época, eu tinha esquecido o português, na verdade, né? Foi muito tempo sem utilizar o português. Então, eu tive que escutar muito espanhol, estudar espanhol para traduzir em espanhol. E às vezes, quando eu ligava aqui pro Brasil, eu falava em espanhol, né? Porque era o que tava na Porque cabeça, era o que eu achava que na minha cabeça eu tava falando português, né? Incluso quando eu retorno para Criciúma e caso, a minha mãe dizia: filha, fica aí na frente da televisão, vai escutando português, porque eu não te entendo. Sim, porque na nossa cabeça ela se torna né? O que você tá falando, você acha que tá falando a língua que todo mundo tá falando. E é o desuso da língua, né? É o desuso da língua. Às vezes eu ia atender um telefone, em vez de falar alô, eu dizia moshi moshi. Hi. Não desu ka? E a outra pessoa dizia, quê? E eu dizia, perdão, quê? Desculpa. Nossa, que bagunça. Eu fazia uma bagunça com a língua, né? E claro, agora eu já tô bastante tempo aqui no Brasil e vai assentando, né? A língua ela vai ficando cada vez mais firme, né? Vai trabalhando elas na sua cabeça. Mas é engraçado como a Sensei, desculpa interromper, tem o trejeito da fala de um japonês Eu ainda. acho, eu também acho. Não parece? Eu acho porque às vezes eu assisto Good Morning Japão à noite, né, gente? Porque você sabe que tem toda aquela logística de diferença. Eles estão dando bom dia, né? Já estão indo pra boa cama. noite, E eu acho os trejeitos muito parecidos com a Sensei, né? A pausa na fala, a entonação. Isso que ela não tá falando em japonês, né? Não. Porque... E eu acho eles assim, ó... A Ale participa do debate, assim. Quando eu assisto os jornalistas apresentando o jornal, eles são tão... É uma coisa assim tão... É da cultura, a Sensei pode falar também. Eu não sei, a forma deles... Eu não sei te explicar, mas é diferente da gente. É a forma cultural de lidar com uma outra pessoa, por exemplo. Então, você está falando comigo, eu estou balançando a cabeça e dizendo, hi, sou desu ka? É mesmo? Tudo bem, O brasileiro e fica com a cabeça parada e fica olhando. Eles têm muito... E quando eu voltei pro Brasil, eu me dava uma agonia, porque eu dizia, será que essa pessoa tá entendendo? Ela não tem reação nenhuma. E lá eles mexem muito a cabeça. Eles são muito... Eles reagem bastante para dizer que eu estou interagindo com você, eu estou entendendo você, eu estou compartilhando a sua dor, o que você está entendendo, o que você está falando, né? E o brasileiro ou ele fica calado só olhando. Sim. Né? Então, uma forma lá de eles reagir diferente. O brasileiro gesticula com a mão, o japonês com o rosto. As expressões são muito marcantes, né? O brasileiro é muito com a mão, né? Sim. Então, o japonês não mexe muito com a mão, e sim com... É por isso que a gente sempre estranhou, rosto, né? e hoje já não tanto, porque a gente se acostumou, e também porque eu acho que eles se ocidentalizaram os filmes, tal, enfim, eles parecem a gente. No começo, quando a gente via um filme japonês, a gente estranhava, porque era justamente eu achava sempre muito tudo exagerado. Sim. Eles vão fazer uma situação mas na fala, e assim você pode colaborar. Não é só aprender japonês, né? Não é só o idioma. Se você não aprende a cultura, você não aprende. Realmente. Porque as entonações mudam de acordo com o nível da pessoa que você tá falando. Eu não posso ser efusiva com uma pessoa que é acima de mim. Tem aprender essa parte, eu acho que você fica ainda mais fluente quando você traz essa essência, né, deles. Você falar igual eles, gesticular igual eles, é a fluência 100%. A Lê estava me contando que no primeiro encontro lá no Japão, um dia ela contou aqui no rádio, eles perguntam quanto que ganha, a mulher pergunta quanto que ele ganha. Tava explicando como é que é coisa o mais date, inconveniente, né? É assim meio que na cultura japonesa mesmo.
Não teve os crunches da mulher perguntar pro homem quanto que ele ganha? Porque senão ele não vai conseguir sustentar ela. Ah, sim, ela tem que ter a certeza de que ele vai conseguir sustentar a família em si, lá não né? tem ficante, você já sai com alguém pra já sai com alguém, eles já são muito compromissados, assim, já marcam compromisso, né? O brasileiro já vai aqui, vai ali até ele achar a alma gêmea dele, digamos assim, Sim, né? você foi bem recebida lá como brasileira? Fui bem recebida, porque a graças gente tem a Deus. essa ligação, né, de amigos, né? Eles são muito receptivos. São né, muito assim, receptivos, só que quando a gente chega, o primeiro ano é muito difícil, porque a cultura ela é muito diferente, então você ainda fica lutando contra a cultura. Sou brasileiro. Não, no meu país é assim. Porque no meu país faz assado. Chega no segundo ano, tanto fez, tanto faz. Eu tô ali, eu tô vivendo, eu tô convivendo com eles, eu tenho que me acostumar. Então, no primeiro ano você sofre um pouquinho com essa diferença de cultura. Já no segundo ano, a neve caiu de novo, você vai passar frio de novo. Então, é tudo a mesma coisa. Então você vai acostumando ano a ano com eles, né? E se você abre o coração, né? E tem uma frase da minha mãe que ela dizia assim, eu liguei pra minha mãe uma vez, mãe, é muito diferente, mãe, eu tô sofrendo aqui. A minha mãe disse, bom, se você vai a Roma, tem que viver como os romanos, minha filha. Ela é professora de história, né? E eu disse, realmente, né? E ela disse, se você tá no Japão, tem que viver como os japoneses. Então, faça como eles. Assim você não vai sofrer. Sim. E foi assim que eu passei a não sofrer por causa da cultura. E gostar. E a gostar. Botava a mão na boca pra rir, ajoelhava pra abrir a porta, fazia as reverências. Ou seja, você deixa de sofrer porque você começa a viver dentro da bolha deles. Se você quer viver fora, você vai sofrer. Sim. O que mais impactou você, assim? Que mais impactou? Na cultura, choque cultural, assim. A Lê também pode responder. A Lê teve lá um pouquinho, já vivenciou alguma coisa. É que pra mim é tão natural agora que pra mim não... Mas pra mim o que impacta, Sensei, é que aqui é o senso de coletividade que a gente não tem aqui no Brasil, né? Porque lá sempre o outro vem em primeiro lugar, né? O bem-estar do outro tem que estar... o ambiente coletivo é muito importante, ambiente coletivo. Né? Eu chegava a me irritar às vezes, porque às vezes tinha que reunir em grupos, tomar decisões e partir para um teatro, alguma coisa que a gente tem que fazer em grupo, né? No Brasil é assim, todo mundo fala mesmo, decidiu, ok. No Japão não, é tipo, o que você acha? Todo mundo dá opinião, discute sobre aquela opinião para depois tomar a decisão. Aquilo ali, tipo, o brasileiro já é ansioso, ele quer tomar decisão na hora. Quem não respondeu não fala, não deu tempo, vai ser o que eu falei, aquele lá foi legal, tá, beleza, vai o que aquele fala fez. Que a maioria mas decidiu, não foi o que a maioria. Foi o que todo mundo achou que ele eles se organizam demais, eles tomam decisão em conjunto, que é uma coisa que o brasileiro não faz, porque ele é ansioso, ele quer tomar decisão, aquilo ali. O jeito dele é um pouco assim, né? A gente é assim, né? E a Sensei, então, dá aula. Ó, o Gui Valente tá mandando mensagem. Tem um monte de gente mandando mensagem, já vou abrir aqui pro pessoal. Japão é massa, porque ele já esteve lá. Sim, ele já esteve lá. A Lê também. Eu tinha muita vontade de conhecer o Japão. Muita. Eu sou fascinada pela digo cultura. que o Japão é uma terapia para todos. Não é? É. Quem precisa acalmar o coração, descansar a mente e elevar a alma, realmente o Japão é o melhor lugar. Melhor lugar. E agora você dá aula de japonês, é isso? Isso, dou aula de japonês desde que eu retornei para o Brasil. Por volta de 2013? Desde 2013, então, dando aula. 10, 11 anos. Então acho que 11 foi, anos. porque eu cheguei aqui em 2013 e logo procurei a Sensei pra fazer aula. Começou lá na Próspera, né? Com a Sensei. Então foi na mesma época. A Ali começou por... E daí hoje você tá onde? Tá aqui pertinho? Onde é que tá? Começou na Próspera? Então, como o meu esposo também é formado na língua inglesa, né? Então juntou os dois apaixonados pela língua estrangeira, e nós amamos dar aula. Então nós montamos a Escola Mundo Idiomas aqui no centro, né? Então já nós vamos pro 6º ano. Sim, tem muita gente que procura o japonês? Bastante. Ai, que bom. Bastante gente. O procurar é uma coisa, agora conseguir fazer é outra, porque os meus horários agora estão bem difíceis, né? Nem todo mundo consegue no mesmo horário ou na mesma turma. Às vezes uma turma tá muito frente e ela não consegue alcançar, então é isso. O pessoal procura o japonês pra quê? Pra falar só pra saber o japonês ou porque tem diversos níveis de pessoas buscando o japonês, por exemplo. Tem aquele intercambista, aquele jovem, né? Que quer fazer um intercâmbio. Tem aquele que quer fazer faculdade lá. Ok. Né? Porque existe a bolsa do MEXT, né? Que a gente fala que mesmo que você seja formado aqui no Brasil, você pode ganhar uma bolsa
para estudar lá. E mesmo que você não seja descendente. Mas Mesmo que você não seja descendente. Tem que saber inglês, na verdade. E um pouco de japonês para passar na prova. E, claro, vai ter uma entrevista, né? E na entrevista eles vão te perguntar. Então, se você souber japonês, você vai lá no topo da lista, é mais fácil você passar e ganhar essa bolsa, né? Eu tenho alunos assim. Pessoas que, por exemplo, mais idosas é porque gostam da cultura e vão viajar. E querem meio que... Quer saber um pouquinho para saber um pouco de cultura, não chegar lá meio que tô perdido, né? Bom, e tem gente que nunca vai viajar porque talvez não tem condições, por exemplo, mas que ama a cultura. É apaixonada pela cultura e disse, por mais que eu não vá viajar, eu quero mergulhar, eu quero trazer o Japão para minha vida. Então tem diversas pessoas, né, que estudam japonês, diversos motivos, é muito legal, né? É show de bola. Agora me surge uma pergunta, porque a gente falou do chinês ali, né? Mas a gente vê que o K-pop é algo que pega os jovens, né? É muito diferente o coreano do japonês? O coreano do japonês, ele é mais parecido. Tá? Muito antigamente teve a invasão do Japão na Coreia. Então, muito das tradições e até a fala, algumas palavras são muito semelhantes à do japonês. Então, o coreano e o japonês lidam mais fácil. O mais difícil é o chinês com o japonês. O chinês com o japonês. Chinês com o japonês. Ale, que bom, né? Receber a Sensei, esse bate-papo tão gostoso. Lindo, eu adoro. Mas assim, o meu sonho mesmo era a Ale ter feito a primeira entrevista em japonês da história do sul do mundo. Calma, ela já... Daqui a pouquinho ela vai estar pronta já. Arigatou, sayonara. Obrigado, sayonara é o que mesmo? Adeus. Adeus. Mas é um adeus longo, né, Sensei? É um adeus que eu longo. não quero mais te ver. Por isso que quando você vai se despedir de uma pessoa e vai ficar quase um ano sem ver ela, você dá sayonara. Então, se você vai ver ela daqui uma semana, você não diz sayonara, porque senão você tá dando adeus pra pessoa. Tá se livrando da pessoa. É o tchau, então. Matané. Matané. Ou jané, matané. Bye bye, que vem do bye bye do inglês, né? Bye bye. Não, mas eu achei mais bonito o outro. Jané. Jané. Ai, que sotaque lindo. Não, a Sensei falando japonês é demais. Ai, ela falando tudo aqui, que lindo. Que lindo. Mas foi uma dedicação mesmo, porque não é só morar lá, você realmente tem que estar aberto a aprender, não adianta. vivenciar. Sim. Porque quantas pessoas vão pra fora, vivem um tempo nos Estados Unidos, não pegam, né, o sotaque do inglês correto, voltam ainda meio abrasileirado. E a Sensei com tanta dificuldade, né, por conta das diferenças, né? Muito legal. Às vezes me chamava para traduzir para pessoas que moravam lá há 10 anos e eu dizia, meu Deus, mas eu tô há um ano aqui, como é que eu vou... Mas vocês estão há 10. Mas... Não adianta ficar só falando com brasileiro, né? Não fica lá na região brasileira. Eu acho que todas as pessoas que vão para fora do país, seja independente de qual país, aproveita para aprender, né, daquela cultura e a língua, né? Com certeza, muito bom. Muito bom, né? Jané, arigatô. Eu só falando meio brasileira, assim. Fica uma horinha comigo pra você ver. Sai falando japonês, viu? Sai mesmo. Do jeito que é. A Sensei, muito obrigada. Eu que agradeço. Arigatou, Sensei. Ai, hontou ni, arigatai koto de gozaimasu. Assim. Selmara Oliveira, Sensei, professora de japonês. Pessoal, rapidamente, seu arroba aí, o pessoal que quiser falar conhecer contigo. A escola, vai lá. @Mundo Idiomas Criciúma. Tá. Podem escrever ali no Instagram, que aí eu já respondo também. Bom demais, bom demais. Quarta-feira maravilhosa. Segue a escola. Isso aí, gente. Vamos fazer um intervalinho, voltamos já, não saia daí.